Bom, então vamos lá, olha só. Eu quero achar a primitiva dessa função que está aqui. E para isso, eu vejo que o meu integrando, ele envolve uma expressão do tipo variável ao quadrado menos uma constante. Aí você tem que olhar nesses três casos que nós vimos, em qual deles que essa integral aqui se encaixa. É no caso 1, no caso 2 ou no caso 3? No 3. Então, no caso do 3, você olhou para cá, ele se encaixa aqui. X quadrado menos a quadrado. Apesar de ser y, é só você ver que o x é a variável aqui, o y é a variável lá. Então, você está diante do caso 3, quando você vai resolver uma integral por substituição trigonométrica, geralmente você vai ter um desses quadros, uma dessas caixinhas aqui na saída e outra caixinha na chegada. Então você identificou, olha, eu estou no terceiro caso, e é no terceiro caso com o A valendo no caso 5, né? Porque eu preciso de ter um número que é elevado ao quadrado de 25. Esse número é o 5. Então, a mudança de variável que está indicada aqui é A vezes secante. Então, você vai fazer essa mudança de variável. X igual a 5 vezes secante de θ. E nós vamos colocar como domínio dessa função aqui, vamos colocar o θ pertencente ao intervalo 0 π sobre 2. Nesse intervalo, vocês verão que as funções trigonométricas todas assumem valores positivos. Isso vai ser bom na hora de a gente eliminar raiz quadrada, porque quando eu fico com raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, isso não necessariamente dá a coisa. Isso a rigor dá um módulo da coisa. Agora, se essa base aqui for positiva, aí eu não preciso colocar o módulo, fica desse jeito. Bom, agora, a partir dessa mudança de variável, eu quero descobrir o que dá essa expressão aqui de dentro e o que dá essa raiz aqui. Então, eu venho cá e vou escrever assim, olha, y ao quadrado menos 25 é a mesma coisa que... Aí você vai pegar o y e no lugar do y vai colocar 5 vezes secante, né? Ó, vai ficar 5 vezes secante de θ, esse que está em vermelho é o y, ao quadrado menos 25. Aqui, como está multiplicando, você pode distribuir os expoentes, vai ficar um expoente para cada um aqui. Então, aqui vai ficar assim, ó, 25, que multiplica secante ao quadrado de θ, menos 25. Quando você coloca o 25 em evidência, aí fica assim, ó, 25 que multiplica secante ao quadrado de θ menos 1. Aí, essa identidade aqui é a identidade número 3. Vamos só relembrar essas identidades aqui. Eu disse o seguinte, ó. A identidade número 1 nós vamos assumir como sendo essa aqui. 1 menos seno ao quadrado de θ igual a cosseno ao quadrado de θ. Essa é a identidade que é esperada que você passe por ela quando você estiver no primeiro caso. Quando você estiver no caso 1, que você fizer essa mudança de variável x igual a A vezes seno de θ, em algum momento é para você passar por essa identidade. A identidade número 2 é a identidade esperada quando você usa essa mudança de variável. Então é de se esperar que você em algum momento passe por essa identidade aqui. Tangente ao quadrado mais 1 dá secante ao quadrado. E a identidade número 3, é só você levar esse 1 para lá, né? Aí você fica tendo assim, secante ao quadrado de θ menos 1 igual a tangente ao quadrado de θ. Ou seja, a identidade número 3 é o que nós esperamos que aconteça depois que você fizer essa mudança de variável. Que é o que aconteceu aqui, ó, apareceu secante ao quadrado menos 1. Secante ao quadrado menos 1, eu olho para cá, secante ao quadrado menos 1, é a mesma coisa que tangente ao quadrado. Então aqui ficará assim, ó, 25 vezes tangente ao quadrado de θ.
Então eu já sei que essa expressão aqui, y ao quadrado menos 25, é a mesma coisa que 25 tangente ao quadrado. Mas eu quero agora saber quanto é que dá a raiz quadrada disso. Então olha só, portanto, a raiz de y ao quadrado menos 25 será igual a raiz de 25 vezes tangente ao quadrado de θ. Agora aqui entra essa condição que nós colocamos aqui. O θ está entre 0 e π sobre 2, a tangente é positiva. Então, ao invés de aparecer módulo de tangente aqui, vai aparecer só tangente. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes a tangente de θ. Isso, 5 vezes tangente de θ, é a raiz de y ao quadrado menos 25. Então, na minha resolução, vamos dar uma organizada aqui. Essa primeira passagem aqui, vamos fechar. Fechei. Agora vamos pegar na resolução aqui. Quando eu fizer a mudança de variável, então eu vou usar o que está dentro desse quadro aqui. Então essa raiz quadrada de y ao quadrado menos 25, ela será transformada em 5 vezes a tangente. Então eu vou trocar, vou tirar isso aqui e vou colocar 5 vezes a tangente, ó. 5 vezes a tangente de θ. E aqui vai ficar dividido por y ao cubo. Ora, mas quem que é y ao cubo? Cadê o y? Ah, no caso aqui eu chamei de x, né? Mas na verdade isso aqui é um y. A mudança de variável é y lá. Então, o y, ele vale 5 vezes secante. Então, onde tem y, eu vou trocar por 5 vezes secante. Então, vai ficar assim, o y aqui, que é 5 vezes secante, ó, 5 vezes secante de θ, tudo isso é elevado ao cubo. Vai ficar assim, tudo isso é elevado ao cubo. Aí eu preciso do dy. Bom, e agora, quem que é o dy? Eu sei que o meu y vale 5 vezes secante. Para eu encontrar o meu dy, basta encontrar a diferencial dessa função. É a derivada de secante. Derivada de secante é secante vezes tangente, né? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é secante de θ vezes tangente de θ, multiplicado pelo incremento de θ. Então, o dy está colocado aqui, ó. O dy vale secante vezes tangente. Então, onde tem esse dy aqui, eu vou trocar por secante, ó, secante vezes tangente de θ de θ. Agora, faça as simplificações, né, que podem ser feitas. Vamos aqui pegar esse 5 aqui, vamos elevar ao cubo e a secante ao cubo também. Você pode fazer isso porque aqui está multiplicando. E na multiplicação você pode distribuir os expoentes. Então ali ficará assim, ó, integral, lá em cima ficará 5 vezes tangente de θ, aqui embaixo vai ficar 5 ao cubo, olha, 5 ao cubo vezes a secante ao cubo de θ, vezes secante de θ, vezes tangente de θ de θ. Vamos simplificar aqui o que pode ser simplificado. E o que pode ser simplificado aqui, eu poderia colocar o quê? Eu poderia tirar uma secante de cima, e aqui embaixo tem 3 secantes, né? Eu tiro uma de cá, ficará 2 secantes. Um 5 de cima eu tiro um 5 de baixo também, ficará 2. Então ali, nós passaremos a ter, então, aqui ficou 5 ao quadrado dá 25, tirando ele da integral, vai ficar 1 dividido por 25. E aqui vai ficar a integral, essa tangente vezes essa tangente, dá tangente ao quadrado. E agora vai sobrar aqui secante ao quadrado, né? Vai sobrar secante ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, dividido por secante ao quadrado de θ de θ. Meu problema agora passou a ser o problema de resolver essa integral. Eu quero saber como que eu lido com integral de tangente ao quadrado dividido por secante ao quadrado. Veja, aqui uma das coisas que você poderia fazer
é você voltar a tangente e a secante é o que elas são originalmente. A tangente é o seno dividido pelo cosseno e a secante é 1 dividido por cosseno. Essa é uma das coisas que você pode fazer. A outra coisa que você pode fazer é levar em conta que tangente ao quadrado é secante ao quadrado menos 1. Essa é uma das coisas que você poderia fazer também. Então tem dois caminhos aí, pelo menos, que você poderia seguir nesse momento. E você escolhe qual você acha mais interessante. Na verdade, os dois levará você ao mesmo lugar, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu escolha voltar a tangente e a secante ao que elas são originalmente, né? A tangente é a razão entre o seno e o cosseno, e a secante é o inverso multiplicativo do cosseno. Não confunde com função inversa. Não é a função inversa do cosseno. É só você pegar o cosseno e colocar ele assim, né? Inverte nesse sentido, inverso multiplicativo. Aí é a secante. Então aqui vai ficar assim, ó, 1 dividido por 25. E lá em cima, tangente ao quadrado, nós vamos escrever assim como seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado. E aqui embaixo, secante é a mesma coisa que 1 dividido por cosseno. Então, secante ao quadrado é 1 dividido por cosseno ao quadrado. Ficou desse jeito. Divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar então 1 dividido por 25. Conservando a primeira aqui, fica seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado de θ. Conservei essa, não mexi nela. Essa aqui agora inverte. Vai ficar vezes cosseno ao quadrado de θ dividido por 1 de θ. Aí você nota que, por sorte, né, esse cosseno ao quadrado pode cancelar com esse cosseno ao quadrado. Vai ficar só o seno ao quadrado. Ficou 1 dividido por 25 avos da integral do seno ao quadrado de θ. Essa lista aqui de identidades, nós podemos aumentar ela, né? Nós podemos colocar como a identidade número 4 aqui, como é que você desmancha o cosseno ao quadrado. A identidade número 5, como é que você desmancha o seno ao quadrado. E o seno ao quadrado, você pode reescrever ele assim, né? Deixa eu colocar aqui. O seno ao quadrado da coisa, ele é a mesma coisa que 1 menos cosseno de 2 vezes a coisa dividido por 2. E o cosseno ao quadrado é parecido com essa, né? É 1 mais cosseno de 2 vezes o argumento dividido por 2. Então, isso aqui são coisas que a gente utiliza bastante. Então, no lugar de seno ao quadrado, eu vou escrever esse aqui. 1 menos cosseno do arco duplo dividido por 2. Então, aqui nós ficaremos assim, ó, com 1 dividido por 25. E aqui fica 1 menos cosseno de 2θ dividido por 2 dθ. Esse 2 aqui, ele pode sair da integral. Esse 1, não. Se esse 2 sai, ele sai multiplicando o 25, não sai multiplicando o 1. Então, se ele sai multiplicando o 25, 25 vezes 2 aqui dá 50. Então, aqui fica 50, integral de 1 menos o cosseno de 2θ dθ. Essa integral você tem que resolver ela separadamente. Resolve a integral de 1 e a integral do cosseno de 2θ. Então ficará assim, ó. 1 dividido por 50 vezes a integral de 1 é θ. Integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ dividido por 2. Note que eu já não tenho mais o símbolo de integral. A integral propriamente dita está resolvida. Aí o que eu preciso agora é pegar essa resposta que está em função de θ e colocar ela em função de y. Porque a pergunta original foi qual era a primitiva dessa função aqui. Eu tenho uma função na variável y. A resposta tem que ser também na variável y. Então a gente vai trabalhar nesse sentido.
Para que nós possamos fazer esse retorno, nós faremos um outro quadro semelhante a esse. Todas as vezes que você vai resolver algum exercício por substituição trigonométrica, é natural ter um desses quadros no início e um quadro no final. O quadro no final é para você fazer o retorno, você quer voltar para a variável y. Então, eu vou colocar aqui, mais embaixo, né, o quadro final. Esse quadro final, você começa anotando qual foi a sua mudança de variável. O que foi que você falou no começo? Você disse para esse exercício aqui que o x valia 5 vezes, no caso aqui é o y, né? O y aqui valia 5 vezes a secante de θ. Então, a partir dessa relação, eu preciso descobrir quem é o θ, quem é o seno de 2θ. Ok? Bom, mas o que é dizer que secante é y dividido... secante não, né? Que 5 vezes secante igual a y. A partir daqui eu preciso do θ, do seno e do cosseno, vocês verão. Então aqui você pode reparar o seguinte, ó, que se esse y vem para o lado esquerdo aqui, ele aparece dividindo, né? Na verdade, o que você faz é multiplicar os dois membros por 1/5. E aí você encontra assim que y dividido por 5 dá a secante de θ. Dá a secante de θ. Daqui eu já consigo achar quem é o θ. É só eu aplicar nos dois membros o operador inverso, agora é inverso, o operador mesmo. O operador inverso da secante. Quem é o inverso da secante? Não. Quem é? Arco secante. É o arco secante. Então, a ideia é você colocar aqui nos dois membros o operador inverso desse. Então, se você coloca assim, ó, arco secante do lado de cá, do lado esquerdo, né, de y dividido por 5, opa, aqui é vermelhinho, igual, aí você aplica do lado de lá também, ó, arco secante da secante de θ. Ficou meio apertadinho aqui. O que acontece é que esses dois operadores aqui são inversos. E quando os operadores são inversos, a composta deles dá o que nós chamamos de operador identidade, né? A identidade é aquele operador que mantém o argumento, ele não mexe no argumento. Então, quando você pega um operador e compõe com o seu inverso, assim, né? Você obterá esse que está aqui dentro, que eu chamo de identidade. Então, por exemplo, se você pegar assim, tangente do arco tangente de x² mais 1, isso aqui dá x² mais 1, porque tangente e arco tangente são inversos. Se você pega, por exemplo, exponencial do logaritmo natural de 5x mais 1, esses dois também são inversos um do outro. Então, isso aqui vai dar 5x mais 1. A escolha do arco secante não foi por acaso. Foi porque arco secante é o inverso da secante. Então, quando eu coloco arco secante da secante de θ, vai dar apenas θ, né? Então, eu vou ficar assim, ó, com θ igual ao arco secante de y sobre 5. Bom, o θ eu já encontrei. Ok? Já encontrei o θ. Deixa eu apagar esse que está aqui em cima. Então, olha para cá. Vamos voltar para cá. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui eu já encontrei. Aí eu não encontrei ainda esse daqui. Seno de 2θ. Mas do jeito que está seno de 2θ, eu não vou conseguir muita coisa ali. Eu completei essas identidades que eu tinha colocado inicialmente. Eu coloquei aqui mais o 4, o 5, que eu já tinha comentado aqui. Eu tinha comentado sobre elas aqui, né? E coloquei mais aqui uma sexta. Então aqui eu tenho a integral do cosseno ao quadrado, eu tenho o cosseno ao quadrado, eu tenho o seno ao quadrado e tenho o seno do arco duplo, tenho o seno de 2θ. É o que nós vamos utilizar bem aqui, ó. No lugar desse seno de 2θ, eu vou trocar por 2 vezes seno vezes cosseno. Então essa parte aqui eu posso reescrever ela assim, quer ver, ó?
1 dividido por 50. E aqui agora vai ficar, esse θ vai continuar aí. E depois esse seno de 2θ, eu vou trocar ele por 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ. Esse é esse de cá. Dividido por 2, vamos colocar aqui o dividido por 2 preto. Cancela o vermelho com o preto. E aí o resultado da integral agora, de uma forma melhor, para eu poder fazer a volta, fica assim, ó. Aqui vai ficar θ menos seno de θ vezes cosseno de θ. Desse jeito. Então veja, ao invés de eu me preocupar com o seno de 2θ, eu vou me preocupar com esse aqui agora. Esse aqui eu já tenho, eu preciso do seno de θ e do cosseno de θ. Então veja, a partir disso aqui, olha, a minha mudança de variável é o princípio de tudo, hein? A partir dessa mudança de variável aqui, eu consigo que y dividido por 5 é igual a secante. É só o 5 aparece do lado de lá dividindo. Agora, a partir disso aqui, eu preciso do cosseno e do seno. O cosseno está bem fácil, né? O cosseno está bem fácil, porque daqui você pode escrever o seguinte, que y dividido por 5, secante, por definição, é 1 dividido por cosseno, né? É 1 dividido por cosseno. Agora, se você inverter os dois membros, é equivalente a você aplicar nos dois membros esse operador aqui. Se você aplica esse operador nos dois membros, isso vai ficar assim, ó. Isso aqui implica que 5 dividido por y igual a cosseno de θ. Do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima com o arco secante, eu posso fazer aqui agora com o arco cosseno. Eu aplico o arco cosseno de lá e arco cosseno de cá, e eu obtenho isso aqui, ó, que o θ eu também posso escrever ele como sendo arco cosseno de 5 dividido por y. Inclusive a calculadora, ela não tem arco secante nela. Vamos supor que um exercício lá você precisa de calcular assim, qual é o arco cuja secante dá 2. Como que você pega na calculadora? Se bem que isso aqui fica muito fácil, mas vamos... deixa isso aí mesmo. Como que eu calculo o arco secante de 2 na calculadora? Eu preciso saber um pouquinho de matemática para poder fazer isso. Eu tenho que saber dessa relação aqui, que arco secante é igual ao arco cosseno do inverso. Então, arco secante de 2 é a mesma coisa do arco cosseno meio. Aí, qual é o arco que tem cosseno meio? Você calcula o cosseno e dá meio. Cosseno de 60, né, que é o seno de 30, dá meio. Então, isso aqui, no caso, seria π sobre 3. Arco secante 2 é π sobre 3. Mas isso é mais a título de curiosidade. Então, eu posso escrever o θ também desse jeito aqui. E agora, você nota aqui, ó, que eu já tenho o cosseno. O cosseno eu já tenho. Então, esse aqui eu já tenho. Falta o seno. Está faltando o seno. Bom, como que eu posso encontrar o seno? Deixa eu ver. Não tem nada ali naquele quadro inicial que nos ajude, né? Vamos ter que usar aquele triângulozinho auxiliar. Ah, sim. Aí nós podemos usar que o cosseno é esse aqui, né? Aí descobre o seno. É verdade, você tem toda a razão. Se eu pegar assim, do início aqui, ó, vamos voltar para cá, ó. Desse início aqui, eu sei que a raiz de y ao quadrado menos 25 dá 5 vezes tangente. E tangente eu sei que é seno dividido por cosseno. E eu sei quanto que dá o cosseno. Então eu descubro o seno. Então uma das maneiras de você fazer é isso aqui, ó. Nós vimos que vale o seguinte, que a raiz de y ao quadrado menos 25 dividido por 5, isso dá a tangente de θ. Nós já vimos isso. Só que a tangente é seno dividido por cosseno. Isso aqui é seno de θ dividido por cosseno de θ. E o cosseno de θ está bem aqui, né? O cosseno de θ vale 5 dividido por y.
Então vai ficar assim, ó, isso aqui vai ficar seno de θ dividido pelo cosseno. O cosseno é 5 dividido por y. Então se você olhar só para o primeiro e para o último, né? Aí se você fizer desse jeito, vai ficar assim, raiz de y ao quadrado menos 25 dividido por 5 igual, olha lá, ó, seno de θ dividido por 5 sobre y. 5 sobre y. Agora é só trazer esse 5 sobre y para cá, que na verdade é equivalente, o que na verdade ocorre é você multiplicar os dois membros por 5 sobre y. E aí você vai ficar com o seguinte, que o seno de θ vai ser 5 sobre y, ó, 5 sobre y vezes raiz de y ao quadrado menos 25, raiz de y ao quadrado menos 25 dividido por 5. Cancela, cancela. Aí nós descobrimos aqui que o seno de θ vale raiz de y ao quadrado menos 25 dividido por y. Com isso aqui agora, eu posso inclusive achar o θ aqui também. O θ é o arco seno disso aqui. São formas diferentes de você escrever a mesma coisa. Então aqui está o seno, o cosseno já está marcado aqui em cima, e o θ você pode escolher qualquer um deles. Por exemplo, pode ser esse aqui, por exemplo. Então você já tem todos. Então com isso, vamos apagar isso aqui. Com isso, aí você pode dar continuidade, ó, por conta desse quadro aqui. Isso aqui é um quadro auxiliar, né? A gente separa ele, não faz parte da minha linha de resolução. Ele auxilia ela, ele justifica algumas passagens. Por exemplo, essa passagem que eu vou fazer aqui agora, é justificada por isso aqui. Então eu preciso do θ. O θ é o arco secante y sobre 5. Ó, arco secante de y sobre 5. Arco secante y sobre 5. Depois, cadê? Depois menos o seno de θ. O seno de θ é esse que nós calculamos aqui, ó. É raiz de y ao quadrado menos 25 dividido por y. Esse aqui é o seno de θ. Então, olha só, esse aqui é o seno de θ e esse aqui é o θ. E por último, eu tenho que multiplicar pelo cosseno de θ. E o cosseno de θ está bem aqui, ó. Cosseno de θ vale 5 dividido por y. Ó, 5 dividido por y. E o finalmente que você pode fazer aqui é florzinha, é só você juntar isso aqui, fazer ficar escrito de uma forma mais bonitinha. Então vai ficar assim, arco secante de y sobre 5 menos a raiz de y ao quadrado menos 25 dividido, tem um 5 aqui, né? Ó, 5 aqui dividido por y ao quadrado. Aqui. Separou. Mais uma constante. Então essa aqui é a resposta, né? A primitiva que eu estava procurando. Só vale observar o seguinte. Essa forma que nós usamos para encontrar aqui o seno, tem uma forma alternativa, que faz uso de um triângulo auxiliar. E vamos ver como é que fica para você encontrar o seno desse jeito, porque isso aqui nem sempre você vai conseguir encontrar a função que está faltando desse jeito. Mas sempre você consegue encontrar usando o triângulo auxiliar. Então vamos só abrir um parêntese aqui para fazer com esse triângulo auxiliar. Eu vou começar daqui, ó. Eu sei que cosseno de θ, ele vale 5 dividido por y. E nessa volta aqui, como nós estamos considerando o ângulo como sendo um ângulo agudo, né? Esse ângulo pertence ao intervalo 0π sobre 2. Então, nesse caso, eu posso olhar isso aqui como uma visão de um aluno de 8ª série. O que é um triângulo, o que é o cosseno em um triângulo retângulo? O cosseno em um triângulo retângulo, aqui está retângulo bem aqui, né? Então, vamos colocar o ângulo aqui em algum lugar, aqui, por exemplo. Pode ser aqui ou aqui. Aqui não, né? Agora, quando você fala em cosseno, o que é que eu chamo de cosseno?
no triângulo retângulo? É o cateto oposto ou adjacente? É o adjacente dividido por quem? Pela hipotenusa. Então você vai colocar essas informações aqui. Cateto adjacente a esse ângulo θ é esse aqui que vale 5. Aqui a hipotenusa vale y. Esse lado aqui eu não sei. Mas eu preciso dele para poder descobrir o seno. Porque o seno vai ser esse dividir por esse. Mas aí eu sei o seguinte, que por Pitágoras, vale o seguinte, o quadrado da hipotenusa, que no caso aqui é y ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser esse quadradinho preto aqui ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Bom, 5 ao quadrado é 25. Se eu levo ele para lá, vai ficar y ao quadrado menos 25 igual a quadradinho ao quadrado. Agora, esse quadradinho representa uma medida, ele é positivo. Então, se você extrair a raiz aqui nos dois membros, vai ficar só ele, sozinho, né? Vai ficar assim, raiz de y ao quadrado menos 25 igual a esse quadradinho preto. Então, esse que eu não sabia quanto que era, o que era, agora eu sei. Ele vale y ao quadrado menos 25. Então, daqui eu consigo, então, dizer a você o que dá o seno, né? Vou colocar mais aqui embaixo. Portanto, o seno de θ é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, vai ficar assim, raiz de y ao quadrado menos 25 dividido pela hipotenusa, que é 5, que é o mesmo que nós chegamos ali do outro jeito. Então, você fique à vontade para você usar alguma informação que tenha no primeiro quadro para você descobrir a função que está faltando. Ou então fazer uso desse triângulo auxiliar, que ele também ajuda você a descobrir, né, a função que está faltando. Onde? Qual dy aqui? Calma. Ah, sim. Aham. Aí o dy é 5 secante Você tem toda a razão. Eu coloquei só a derivada de secante vezes tangente, né? Vai ter um 5 a mais aqui. Mas que coisa, que distração a minha. Você tem toda a razão. Tá, faltei um 5 a mais aqui. Se o y é esse... Aqui, ó. Então, aqui faltou o dy aqui, tá faltando um 5 bem aqui. Tá faltando um 5 bem aqui. O que vai impactar esse 5 aqui, hein? Aqui vai ficar dividido por... Eu passo esse 5 para cá, fica secante... Vai ficar só multiplicando, o 5 multiplicando só. No lugar desse dy aqui, vai ficar um 5 multiplicando aqui. Aí vai ter um 5 multiplicando aqui também. Aqui vai ter um 5 do lado de fora aqui. Aqui terá um 5 também. Aqui também. Aqui também. Tudo quanto é lugar aqui tem um 5 multiplicando. Pronto, agora quando simplificar aqui vai ficar 1/10, né? Então no final das contas aqui vai ficar assim. Então vai ficar assim que a integral da raiz de 25 menos y ao quadrado dividido por y dy dá 1/10 do arco secante de y sobre 5
depois menos 5 vezes raiz de y² menos 25 dividido por y² mais c. Muito bem, é isso mesmo. Pronto. Acabou.